Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Muito obrigado pela presença. Vamos nos acomodar para darmos início às comemorações do aniversário do Templo Espírita Vicente de Paulo. A nossa casa foi fundada no dia 30 de julho de 1942. Portanto, grande parte aqui, inclusive eu, não estávamos reencarnados nessa época, mas estávamos de lá obsidiando os coitados, estavam fundando a casa. Por isso nós estamos aqui trabalhando para o Vicente Paulo, para compensar o trabalho que nós demos para eles naquela época. Bem, com muita alegria nós estamos recebendo novamente a presença do Dr. Maurício Neiva Crispim, que vem de Goiânia, onde ele é médico, homeopata, pneumologista, e ele está acompanhado da esposa dele, a Silvia, a quem nós agradecemos a sessão, pelo menos por um dia e meio, do Dr. Maurício, para nós sugarmos as energias dele. Para darmos início às nossas atividades de hoje, eu convido a Zenaide Branquinho para vir fazer a prece inicial para nós. Ela que é componente da nossa diretoria. Ela não está aí? Ah, então nós vamos pedir ao senhor Manuel. Cadê o senhor Manuel? Senhor Manuel, faz favor, vem fazer a prece para nós. Vamos orar, buscando a presença do Criador, que já está dentro de nós, entre nós e fora de nós. Ave Maria, Mãe de Jesus, entre as santas mais santas fostes ungidas, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência, que alumia e apacenta nossas vidas. No jardim do Senhor, fostes escolhida e apontada como anjo da clemência, para sofrer a cruz da inconsciência da humanidade em luta enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se teu manto de amor não fosse o nosso ninho. Que assim seja. Antes de passarmos a palavra ao Dr. Maurício, eu quero dizer aos meus irmãos e às minhas irmãs que amanhã o seminário começa às 9 horas. Hoje ele vai fazer a primeira parte, amanhã das 9 ao meio-dia faz a segunda parte, e depois das 2 às 5 faz a segunda parte. A terceira parte, melhor dizendo. Então são 3 etapas que nós dividimos por necessidades dos horários dele também, nesses 3 etapas que serão apresentados todos os slides. São 110 slides que ele vai apresentar para nós aqui. Quero dizer para vocês também que Franca foi escolhida para ser a sede do 16º Congresso de João Batista Rustem. E o Maurício, que é um dos responsáveis pelo Congresso, nos convidou para ajudarmos na organização e nós já estamos programando. E o tema do Congresso será o Espírito de Verdade, criado pelos coordenadores. Quem quiser participar, quem quiser estudar conosco esse tema, estará aqui no ano que vem, em junho, o Congresso de João Batista Rustem. Quero dizer também que os nossos horários amanhã serão cumpridos rigorosamente por causa de que teremos que fazer o cafezinho, teremos que fazer o coffee break, tanto cedo quanto à tarde, para dar tudo de acordo com a programação. Então, com muita alegria, como nós dissemos, mais uma vez, estamos recebendo a presença do nosso querido Dr. Maurício. Ele já tem um compromisso de estar aqui o ano que vem para o Congresso, porque não há outro jeito. Mas nós vamos dispensá-lo no Envipa. O Envipa, como vocês sabem, é um encontro das pessoas que trabalham e que também gostam do Vicente de Paulo. Então, por isso que nós abrimos para quem quiser vir. Serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Vamos lá. Não precisa não, Felipe. Não precisa não. Tem aqui. Pessoal, boa noite. Estão ouvindo bem?
Gente, nesse ciclo de conversação que nós vamos ter, de aprendizagem mútua, eu queria muito que a gente o fizesse diferente. Nós vamos falar daquilo que está na nossa alma, que nós vamos falar das grandes barreiras da alma. E isso está dentro da gente. Então, gostaria que fosse um estudo, que a gente fosse estudando a nós mesmos. Porque não é nada, porque se fosse falar de amor, né, de regiões paradisíacas do plano espiritual, nós íamos ter dificuldade. Mas não vamos falar das coisas ruins que estão na nossa alma. E que todos nós temos. Então, eu gostaria muito que a gente fizesse um estudo onde a gente pudesse ir vendo isso dentro da nossa alma. Que a gente fosse estudando isso conjuntamente. Quer dizer, todos nós olhando para dentro de nós e fazendo um estudo dessas barreiras, porque todo mundo hoje é capaz de ver isso, né? Eu falo que eu nunca vi na minha vida tanto sofrimento como agora. Eu nunca vi as pessoas tão sofridas, tão desequilibradas. Eu falo que tem dia que porque não é só no consultório que eu ouço pessoas, eu converso com pessoas, mas tem dia que quando chega no final da etapa diária, você fala, meu Deus do céu, porque são tantas dores, e são desequilíbrios que você jamais ouviu falar, e nem pensa que as pessoas são capazes de fazê-lo. E está muito dolorido. E tudo isso por questões íntimas, que a pessoa não sabe suplantar, que ela não sabe olhar, que ela não sabe ver. E tem sido muito duro. Foi por isso que eu escolhi esse tema. Porque eu acho que são essas 4 barreiras, os grandes problemas, aquilo que cria maior obstáculo à nossa vivência interior. E é disso que eu gostaria de falar. Mas não gostaria de fazer uma palestra, uma discussão, mas assim, um estudo que a gente nos incluísse, e que a gente pudesse ver isso dentro da nossa alma, e a partir daí a gente encontrar soluções, conversando aqui, para a nossa transformação. Ok? Então vamos lá. Aqui primeiro, eu já fiz uma propaganda danada, quem me conhece há algum tempo. Eu falava que eu não ia ser avô póstumo, que meus filhos eram porcaria e tal. E não é que choveu na minha horta. Aqui é meu netinho Bernardo, o dia que ele saiu do hospital, que ele nasceu. Então está aí o vô e a avó coruja, está o Bernardo aí. E em setembro chega a Letícia, você viu? Choveu um neto na minha horta, agora eu estou feliz. Pessoal, as 4 principais barreiras da alma, na minha opinião, quer dizer, dentro dos estudos que a gente faz, é exatamente o medo, a culpa, o ciúme e o apego. E nesse mundo nosso de hoje, são os principais elementos de dor, de desequilíbrio, e que causam uma série de problemas que a gente muitas vezes não vê. E que a gente muitas vezes não percebe, que nós não conseguimos olhar para isso, que não conseguimos perceber isso. Então nós vamos discutir o medo, a culpa, o ciúme e o apego. Se alguém não tiver, pode ir, que aí não é uma palestra para você. Mas se alguém tiver pelo menos um deles, é aqui que nós vamos conversar sobre esse assunto, para ver se a gente vai iluminando a alma e vai chegando à conclusão superior. Tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz a viagem. A nossa viagem evolutiva, por mais que a gente possa dar nome, que a gente possa dizer formas, né? Acabou agora um cientista brasileiro aí, recentemente descobrindo algo espetacular sobre uma nova direção da visão evolutiva, mas ela é uma visão interior. Nós vamos evoluindo interiormente. Nós fizemos a evolução até agora, que ela foi física. Foi uma transformação física. E uma transformação que nós fomos fazendo, passando por uma série de experiências em diferentes reinos. Até que chegamos no reino nominal, e no reino nominal nós fizemos uma série de experiências, e agora nós estamos num momento que não é mais uma experiência física. Ela é uma experiência psíquica. E nós temos de começar a pensar nisso. Ela é uma experiência psíquica. Ela não é mais uma experiência física de transformação apenas do nosso corpo, ou a transformação do nosso cérebro. Não, ela é uma experiência psíquica. E todo o processo daqui para frente, ele será psíquico. E nós temos de olhar para isso.
Se ele vai ser psíquico, ele é acima de tudo mental. Então, todo o processo que acontece conosco, ele é mental. Um defeito nada mais é do que um nódulo mental. Nada mais é do que uma soma de vibrações. A gente tem a achar que, por exemplo, eu tenho medo de. Não, o medo não está lá. Excetuando-se esse medo que é medo de defesa. Ah, eu vi um tigre, tenho medo do tigre me atacar, eu tenho medo de à noite ser roubado, ou se acontecer alguma coisa, que é aquele medo de defesa da integridade física. Todo medo ele está na mente. E a gente não vê isso. E todo medo ele é um símbolo. Não tem ninguém para ter medo de rato, de sapo. O medo é um símbolo de conteúdos mais profundos e que a gente não observa. Todos os nossos medos nada mais são do que um conjunto de pensamentos. A mesma coisa a culpa. A mesma coisa o ciúme. Nós construímos conjuntos de pensamentos. Estruturamos esses pensamentos. Eles se tornam núcleos poderosos. E nós não percebemos isso. Nós começamos uma série de experiências que a gente não consegue ver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí que agora mesmo nós vamos falar sobre ele. Por exemplo, você pega o seu pensamento. Você pode olhar que o seu pensamento, você tem um pensador e o pensamento. Mas será que existe o pensador mesmo? Ou o pensador é o próprio pensamento? E a gente chama esse pensador de eu. E chama o pensamento de impróprio. E ficamos lutando contra ele. Mas quem cria o eu e quem cria o pensamento impróprio? Não sou eu mesmo. Não é o próprio pensamento. Será que o processo não seria não entender simplesmente o medo ou a culpa, mas entender o mecanismo do pensar? Porque se a evolução é psíquica, você entendeu que cada vez mais nós vamos ter de estudar o pensamento? Que cada vez mais nós vamos ter de estudar a maneira pela qual nós pensamos. Cada vez mais nós vamos ter de estudar a maneira pela qual os nossos pensamentos se agregam. E a gente não vê isso, a gente fica lutando. Vai lá e cria o oposto. Ah, não, eu tenho medo, eu tenho de criar coragem. Mas será que a coragem e o medo não é medo? Será que tudo isso que a gente cria como oposto não é retrato e não é espelho invertido daquilo que a gente tem medo? E a gente não consegue ver isso. E é isso que eu gostaria de estudar com vocês. Porque é uma realidade, quando a gente presta atenção nisso, muda muito a nossa concepção. Nós fazemos muitas vezes uma escala de defeitos, de necessidades. Viemos daqui do lado e fazemos uma escala de valores. E achamos que a gente tem mudado do campo A para o campo B. Mas será que aquilo que a gente cria na mente como defeito e aquilo que a gente cria como valor não é o mesmo pensamento, só em sentido contrário? E se a gente prestar atenção nisso e ver isso mesmo? Será que existe alguma coisa além do pensamento? Opa, o que eu fiz aqui? Nós vamos começar então por uma síntese de uma visão de queda, né? Porque a gente fala muito sobre a queda, aqueles que nos acompanham sabem que a gente fala muito. Então, para poder entender a nossa viagem, nós pegamos aqui um poema do Antério de Quintal, lá no Parnaso Além Túmulo, que ele fala assim: mas se me afunda a chaga da amargura, quanto reflexiono, quanto penso, no mar humano, escapelado e imenso,
onde se perde a luz em noite escura. Nesse abismo de treva, a bênção pura, do espírito de amor ao mal imenso, sente o assédio do mal, é o contrassenso, da luz unida à lama que é tortura. Mas se me aumenta a chaga dolorida, escutando o soluço cavernoso da pobre humanidade escravizada, sentindo o horror que nasce dessa vida, que se vive no abismo tenebroso, cheio do pranto da alma encarcerada. Então você vê aí um poema sobre a queda, né? Que olha bem o que ele fala, ó. No mar humano escapelado e imenso, onde se perde a luz em noite escura, foi o que aconteceu conosco. Nesse abismo de treva, a bênção pura, do espírito do amor ao mal imenso. E nós estamos presos, ó, uma alma encarcerada. E estamos encarcerados na matéria. Então, naturalmente, é todo o processo nosso de involução, de queda, de contração da consciência, onde hoje nós vivemos, né? Espírito, energia, matéria. E ele fala aqui, ó, abismos tenebrosos, né? O mesmo lá que está lá na Bíblia, né? Que fala, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. É o mesmo abismo que quando você estuda a Cabalá, você está lá, a Sefirote número 11, né? Que é exatamente a queda, o abismo. E, consequentemente, nós vivemos nesse momento escravizado. E nós estamos escravizados a nós mesmos. Eu costumo brincar que eu falo que a gente vive um autismo sideral. Um autismo onde nós estamos presos numa vivência cósmica e presos a nós mesmos. Uma visão narcisista, né? Totalmente preso a si mesmo. Ô Rui, se eu estiver dando muito trabalho, eu fico parado aqui. Eu estou vendo você sofrendo aí. Eu fico parado, Rui, eu faço um sacrifício. Não está ruim aí para você, não? Você não quer ficar aqui? Hã? Porque você não está vendo. Fica aqui, ó. Que é isso? Esteja à vontade. Seja bem-vindo. Olha se fica melhor. Pode virar, se você quer ficar na frente, todo mundo aqui pode. Tá bom assim? Tá bem? Ótimo. Muito bem. Então vamos continuar? Nós sabemos que nós evoluímos fazendo a nossa volta ao paraíso divino através de 3 campos de evolução, né? Nós evoluímos em 3 campos. Nós saímos do eu e caminhamos para o próximo. Fazemos então o que eu chamo de evolução coletiva. Do eu e o próximo nós caminhamos para a totalidade. Essa é a nossa evolução coletiva, a evolução que a gente realiza junto com todos. Por isso que a gente tem família. E por isso que a família vai se transformando. Família, grupo, sociedade, país, humanidade e vai. Por quê? Porque nós caminhamos. Por isso que fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O próximo como a si mesmo é a evolução coletiva. A evolução coletiva é o nosso crescimento coletivo. Então você pode fazer um crescimento individual e chegar no processo de iluminação, mas você vai ter de fazer o coletivo. Você vai ter de puxar o coletivo. Por isso que quando Jesus vem à Terra, a evolução individual dele estava terminada. Tanto é que ele fala, quem é que me culpa de pecado? Olha, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Mas virou para o coletivo e fala, ô raça incrédula e perversa, até quando me farei sofrer? Ou seja, é o processo de evolução coletivo. E ele vira para a gente e fala, eu não vou deixar vocês órfãos não, permaneço convosco até o final dos tempos. Ou seja, todo o processo de evolução coletiva. Por isso que a segunda lei, a primeira é amar a Deus e a segunda é amar o próximo. Então são os 2 processos evolutivos. Um que nós realizamos no seio do coletivo e o outro que nós realizamos em Deus, que eu chamo de evolução da graça. Nós saímos da negação e caminhamos até Deus. É por isso que na Terra, que é um plano de maior densidade, a negação de Deus é uma coisa comum. É extremamente comum. E excluir Deus de tudo é a nossa atmosfera íntima. Porque nós saímos do primeiro patamar, que é o patamar de
negação. Por isso, mesmo os crentes, ele tem um lado dele que nega. E morre de medo desse lado. É uma crença que qualquer balança fica inquieta. Por quê? Porque a negação é o estado interior onde nós chegamos no processo de contração da consciência. E à medida que a gente vai abrindo, nós vamos sair da negação, caminhar até chegar em Deus. E esse processo, aqueles que assistiram, por exemplo, o curso que nós demos aí de trajetória, ele é feito por Deus dentro de nós, através do campo da graça. Por isso que Paulo fala que a fé é capaz de salvar. Porque ele está falando sobre a evolução em Deus. Aí nós fazemos aquele monte de discussão. Não é a fé, é a caridade, é isso, é aquilo. Olha aqui que ele está falando de cada passo. Paulo está falando dessa evolução aqui. A caridade está do lado de cá, está na evolução da totalidade. Aqui, é fundamental a caridade, que começa exatamente na beneficência, na generosidade, na bondade, na afetividade, na compaixão. Aqui, você não faz sem a fé, que inicia na crença. São os dois lados de evolução nossa. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É os dois processos de evolução. Por isso que Paulo fala, como é que eu vou evoluir para Deus? Através da fé. Como é que eu evoluo em relação ao próximo? Através da caridade. Lógico que fé e caridade é a instância superior, que a gente confunde. Que eu já falei isso aqui 800 mil vezes. Nós não fazemos caridade, nós fazemos benemerência, encheção de saco, sem vergonhice. Mas alguma coisa a gente faz. Mas algum traço de bondade, alguma coisa feita em prol dos outros. Aí, a fé a gente começa na crença. Desenvolvendo uma crença. É o primeiro passo, não é o final. E essas crenças, elas são todas secundárias. Isso que a gente fala, não, eu sou católico, eu sou espírita, isso não adianta nada. É só os princípios para gente igual a gente. Porque o processo mesmo, para que esses dois processos aqui ocorram, tem de ser aqui, que nós denominamos de evolução individual. Nós saímos do ego ou do individualismo e caminhamos para o self, que é a verdadeira individualidade. São 3 campos distintos de evolução. Para esse aqui, eu preciso da caridade, nas diferentes formas primárias que até alcançar a caridade, que é o verdadeiro amor. Para esse aqui, eu preciso da fé. E eu vou começar na crença. E para esse aqui, eu preciso do autoconhecimento, da autotransformação. São 3 campos distintos dentro do processo de evolução. E 3 campos interligados, que estão conexos. Eles estão um ao lado do outro. E à medida que a gente vai desenvolvendo um, vai desenvolvendo o outro, e vamos fazendo a nossa trajetória. E é por isso que cada escrito, ele vem em cima de um desse campo. Muito bem. Agora, no estágio que nós estamos naquilo que nós denominamos de mente mecânica. Que é essa mente que nós temos aqui, ela está aqui agora. Essa mente mecânica, ela é extremamente condicionada. E ela é condicionada numa maneira de pensar. Então você nunca vê o novo. Nunca. Que você fala assim, isso é espírita. Porque ela tem de ter alguma coisa que é espírita, porque senão não é verdadeira. Eu já peguei várias vezes, peguei texto de Kardec, peguei texto de Emmanuel, e pus outro nome. E a pessoa fala assim, não, mas esse texto aqui, como ele não é espírita, a gente tem que tomar cuidado. Eu falei, toma cuidado dele, lê aí para nós, para ver o que tem nessa porcaria. E nós fazemos isso. Você não está em busca da verdade. Você está em busca do seu condicionamento.
Se você pega Emmanuel, ele fala que a doutrina espírita é a doutrina da verdade, a doutrina da síntese universal. Ué! E eu me condiciono a um tipo de pensamento que é meu. Eu crio um Kardec que é meu. Eu crio uma doutrina que é minha. E acho que ela é verdadeira e universal. E sou até capaz de dizer o que é espírita e o que não é espírita, sem perceber que é minha ignorância que está dizendo isso. E nós prontamos um monte de situações, um monte de processos, numa confusão imensa, porque a gente não olha para a mente que está pensando isso. Então, se a gente fizer uma análise aqui agora, você pegar o que você pensa, o que sobra? Quer ver? Vamos fazer uma análise aqui agora. O que você acha que você pensa certo? Coloca aí na sua mente agora para mim, é a certeza sua. Se você tirar a sua certeza, sobra o quê? Não, não fica com medo de pensar, não. Pensa aí. Não fica com medo, não. Deus me livre de pensar nisso. Fica com medo, não. Se eu tirar todas as certezas suas, sobra o quê? Mas será então que a certeza não é uma incerteza? E que você decretou que é certeza para te dar segurança? Será que eu tirar todas as certezas da nossa mente, sobra paz aí dentro? Sobra fé? Será que a dúvida não é a desculpa da negação? E a gente tem as certezas e a gente nunca analisa a nossa maneira de pensar. E nunca imagina que tudo isso é pensamento. Ora, então antes de eu discutir qualquer coisa, eu tenho de ver que eu estou discutindo com o quê? Por exemplo, vamos dizer que eu coloco aqui para você 100 quilos para você pegar. Eu pego 100 quilos e levanta. Você vai falar o que para mim? Poxa, eu não tenho condição, meu corpo, meu braço, eu não tenho força física para isso, eu não tenho condicionamento, se eu for fazer isso. Mas eu pego um pensamento qualquer e você fala que vai discutir ele. Porque você nunca pensou no seu pensamento como uma ferramenta. E da mesma maneira que você não tem condicionamento físico, não tem condicionamento de força para pegar 100 quilos, quem diz para você que você tem condições de discutir determinados assuntos ou perceber determinados assuntos com o tipo de mente que você tem? Mas não é isso que acontece. No geral, as pessoas discutem seus pensamentos sem saber o que está discutindo. Igual nós fazemos isso aqui também, nós dois fazemos. Não vem, não estamos atrás de ninguém, nós dois fazemos isso aí. Nós dois, tenho certeza que nós dois fazemos. Isso. Isso, é um inferno. Por quê? Porque a gente nunca parou para pensar o que é o pensamento. Você aceita placidamente as suas imagens. E a partir daí você cria um campo de certeza, um campo de dúvida, um campo de negação. Define o que você é num condicionamento. Estamos conversando. E aí, a partir daí, você tem um olho só para ver essas coisas. Aí, se você é evangélico, você vai aceitar só aquela visão evangélica. E cada um só aceita dentro daquele condicionamento, porque a mente mecânica, ela é profundamente condicionada. Ela é regida pelo ego e todo pensamento vem da memória. Todo pensamento vem da memória. Você sempre analisa alguma coisa a partir do que você arquivou. E a mente, ela é reacional aos sentidos.
Então, o que acontece de fora, o que acontece com as pessoas, é por isso que gera fofoca, que gera conversa, que gera tudo isso que a gente vê. Porque ela é baseada nos sentidos. E quando a pessoa vive, ela não consegue sair disso. É por isso que o nosso mundo está dessa maneira. Fala assim, meu filho só se entrega a essas porcarias de videogame, de sair, de ir para festa, de namorar, de não sei o quê. Eu falei, por acaso, algum dia você parou para ensinar ele a pensar? Porque ele tem uma mente mecânica, ele vai reagir aos sentidos. Então ele vai ter de ter coisa cada vez mais forte. Aí numa festa rave, ouvir uma música alta, porque é sentido. A mente dele funciona por estímulos de sentido. Aí a gente procura psicólogo, procura colégio, procura o quê? E fala assim, poxa, por que você nunca parou para ensinar seu filho a pensar? Ele vê a mente como funciona e descobrir se tem alguma coisa além da mente. Por acaso, alguma vez você discutiu isso em vocês mesmos? Existe alguma coisa além da mente? Será que o pensamento não é a parte mais baixa do psiquismo? Assim como a matéria é a parte mais baixa da energia? A gente acha que o pensamento continua. A gente chega até a dizer pensamento de Deus. Será que pensamento de Deus não é a mesma coisa de falar mão de Deus, pé de Deus, orelha de Deus, cabeça de Deus? Se nós vamos evoluir, como é que é a evolução do pensamento? Ele sempre será dual? Ele sempre terá negação? Ele sempre terá dúvida? Ou isso é a fase mais densa do nosso processo evolutivo psíquico? E se é, então eu tenho uma ferramenta extremamente duvidosa para analisar qualquer coisa. Então, em qualquer processo que eu tiver, eu não vou ter segurança, porque eu vou ter sempre dentro de um estado de relatividade. E sempre será transitório. É só enquanto eu não vejo o que está acima. E aí, meu povo? Estão pensando aí dentro? Ou estão pensando que esse gordinho, que engorda cada dia mais, está maluco? Hein? Nós temos de começar a pensar nisso, porque nós estamos diante de problemas que, se a gente não pensar nisso, nós não vamos resolvê-los. É igual hoje em dia, olha, é o que eu mais recebo. Meu filho tem TDAH. O que é TDAH? Ele tem um déficit de atenção. Atenção em quê? O que ele tem em atenção? Porque se eu colocar ele no videogame, ele joga durante 5 horas. Eu não consigo ficar 5 horas em cima do videogame. Quem consegue ficar 5 horas aqui na frente do videogame, levanta a mão para mim. Agora ele não consegue ficar 30 minutos, 15 segundos na frente da professora. Será que não é déficit de professora e não de atenção? Será que não é um déficit? Eu tenho um déficit de professora. Será que não é um déficit de professora e não de atenção? Hã? Um déficit de colégio? Será que não é isso? Porque por que é déficit de atenção? Onde está o problema? Atenção em quê? E como mediu esse déficit? E nós acreditamos nessas coisas. E não discutimos isso.
Olha, então está passando a hora da gente olhar isso, porque o mundo está cada vez mais complicado. Se a gente deixar, a nossa juventude inteira vai ficar presa aqui, ó. Condicionamento, memória, sentidos. Será que não está na hora da gente ter uma escola de pensamento? Miguinho, você está pensando? Ou você está me enganando aí? Se for evoluído, é, neguinho. Se for involuído... Quando nós, ou um indivíduo, chega num ponto desse, ele está sendo envolvido ou induzido por um espírito de baixa categoria ou da mesma natureza do encarnado? Olha, neguinho, lembra aquilo que a gente sempre conversa? O espírito não tem nada a ver com isso. Isso é outra desculpa que a gente inventa. O problema está todo aqui, ó. Agora, se você vive aqui, você vai associar outras mentes. Aí você chama essa outra mente que você associa de obsessor. Ele vai te chamar de safado. Por quê? Porque, na verdade, a obsessão é uma simbiose que parte de nós mesmos. Nós precisamos parar com isso. Isso é desculpa, eu jogo no obsessor o meu problema. Tanto é verdade que quem já fez desobsessão aqui, a mancheia, fez a desobsessão e continuou sendo o que você é. Daqui a pouco você volta no centro de novo porque tem outra carga. E aí, para você explicar isso, você fala assim, não, porque meu obsessor é tenaz. Aí você fala assim, ele não me larga. Fala, até seu marido quer te largar, se o seu obsessor não quer. Se seu marido quer acabar com o casamento, imagina se o seu obsessor não quer acabar também. Quem disse que ele te aguenta? E nós ficamos presos nisso, gente. E nós não vemos isso, por causa do pensamento. E esses pensamentos e essas emoções ditam todo esse processo nosso aqui, ó. E nós nunca questionamos a nossa mente. Ou seja, com que mente que eu vou pesquisar determinado assunto? Com que mente que eu vou olhar para mim mesmo? Você tem que saber a ferramenta que você está usando. Mas nós não olhamos para o pensamento, nós olhamos do pensamento para frente e ficamos discutindo o pensamento. Não assim está errado. Cara, antes de tudo a gente tem de começar no pensamento. É a mesma coisa, falar assim, eu tenho medo. O que adianta falar para você, não tenha medo não. Vai adiantar alguma coisa? Eu falei, não, então eu vou te dar um remédio para o medo. Vai adiantar alguma coisa? Ou esse medo cada vez mais vai ser maior? Aí fala assim, o medo começa onde? No pensamento. Então eu tenho que começar a discutir o pensamento. Como é que você pensa? E por que o medo se manifesta? O que está debaixo do medo? Então, esse aqui, ó, são os 4 grandes grupos energéticos da mente mecânica. Ego, pensamento, emoção, memória e condicionamento. E é aí que a gente tem que começar a estudar. E aí forma todo esse processo nosso, da nossa mente. Mas essa mente, ela vem de uma personalidade. E nós estudamos
que a personalidade ela é formada de força materna, força paterna, as forças do ambiente e o espírito, através das encarnações passadas. Então, essa mente mecânica, ela está aqui no centro, ó, baseada nessas 4 grandes forças. Nós não temos a evolução coletiva. A evolução coletiva, ela é ditada pela força materna, paterna e ambiente. Nós não temos a evolução em Deus, ela é ditada pelo Espírito, que nós nem sequer conhecemos, sabemos o que é. E ela não é revestida pelo campo mental e emocional. Aqui estão as várias reencarnações que nós fizemos no passado, e que está como tendência, como margem de todo o processo que nós movimentamos na vida. Então, aquela mente que a gente viu ali passada, ó, isso aqui, essa totalidade toda, ela está aqui dentro. Então, se eu estudar a mente, eu vou ter de estudar as forças que compõem a minha personalidade. Primeiro eu vou ter de estudar a mente, para ver como os meus pensamentos nascem e com base em que eles se pronunciam. E depois eu vou ter de ver as forças que eu sou formado. E isso é cansativo. E a gente não quer fazer isso. Porque é duro. Você prefere o quê? Ter a certeza de algum tipo de pensamento, escolher mais ou menos um local que você se sinta segura, e daí em diante o que o pastor diz, o orador famoso fala, ou o livro que eu li diz, é isso mesmo. E você bater o pé, acaba a crença. Isso aqui tudo, junto com a mente, ele está na casa mental. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos, a mente mecânica, mas a personalidade, ela tem uma casa. Vou voltar lá. Ela tem uma casa. Essa casa é a casa mental, que André Luiz descreve lá no livro No Mundo Maior. E que o pessoal aí da Associação Médica Espírita lançou aí, se vocês puderem ler, chama-se O Cérebro Triuno. Um ótimo livro, excelente livro. E eles estudam exatamente isso aqui. Então, aí dentro dele nós vamos ter o consciente, o subconsciente e o superconsciente. E aqui está as várias dimensões do sub, as várias dimensões do super. Olha, então a primeira coisa que eu tenho de fazer, estudar o meu pensamento. Ver quais são as memórias que norteiam o meu pensamento. Quais são os sentidos que norteiam o meu pensamento. Quais são os condicionamentos que eu vivo no meu pensamento. Quais são os pensamentos e emoções que entravam o processo do pensar. E qual é a dinâmica do meu pensamento. Feito isso, eu vou ter de ir atrás das forças que me formam. As forças paternas, forças maternas, forças do ambiente. E mais tarde, as forças encarnatórias. Depois disso, eu vou ter de descobrir a minha casa mental. Ver quais são os conteúdos do subconsciente, superficial e mais profundo. E depois ver as minhas potencialidades que eu ainda não vi, para mim poder ver se existe alguma coisa além do pensamento. E aí, enquanto eu faço isso, qualquer conhecimento que eu tiver, qualquer crença que eu tiver, qualquer opinião que eu tiver, ela é relativa e mutável. E eu não tenho certeza de nada. E a insegurança deve ser o meu lar. Inseguro eu vou ter de caminhar, eu vou ter de andar, eu vou ter de descobrir, eu vou ter de analisar, eu vou ter de questionar, eu vou ter de ler, eu vou ter de ver a mim mesmo várias e várias vezes.
E aí sim eu vou poder estudar os meus medos, vou poder estudar as minhas barreiras, vou poder estudar a minha culpa. Você já reparou, se você tem um medo, vamos supor que você tem uma culpa, você fica do lado de cá como eu, e você começa a formar um monte de pensamento. Para você fugir dele, você monta um monte de pensamento contrário. E quando você fala assim, ai Deus, não deixa não, eu não quero. Imagina você que pensa e você tem medo do seu pensamento. Gente, você reparou que é desse jeito que funciona? Você tem medo do seu próprio pensamento, mas é você que pensa. Aí você aprende, não, tem uns obsessores. Ah, então os obsessores que estão me inspirando, olha só. Aí eu achei um culpado. Cara, é o seu pensamento. Por quê? Você construiu ele. Ele é sua obra. Por que que o pensador que pensa tem medo do pensamento que se repete? Mas ele surge. Ah, ele surge. Surge da onde? É um pássaro que voa? O pensamento é de quem? Ué, então você não sabe de onde ele vem? Ele surge do nada? De repente. Aí fica 10 anos e é sempre de repente. De repente ele surge. E ele é de quem? É a mesma coisa que você fala assim, uai, eu fiz uma comida e a comida apareceu no meu prato. Quem fez? Uai, você não fez a comida? Você não pôs a comida no prato? Mas ela apareceu de repente. Uai, tem isso na casa de vocês? Olha, eu não tinha um tostão, pus a mão no bolso e apareceu dinheiro de repente. Não precisa nem saber de onde veio que eu vou gastar. Essa eu não preciso saber de onde veio que eu vou gastar. Existe isso? Agora o pensamento é seu. E você não sabe de onde ele veio. E você ainda ora, pedindo a Deus para você não pensar. Deus vai falar assim. Minha filha é maluca. Ela cria, alimenta, tem medo e reza para mim para não fazer. E ele fica se repetindo durante anos e você nunca para falando, pera lá. De onde vem isso? Aí você fala assim, não, vou lá no médico, vou na psicóloga para ela descobrir. Aí a psicóloga inventa um monte de coisas dela e põe para você. E você compartilha com ela um monte de pensamento. Mas durante, por exemplo, a meditação, se a gente prestar atenção na respiração, eu não consigo pensar em outra coisa. Então larga a respiração. Para que você está com ela? Então agora quando você tiver pensamento ruim, você funga. Você esquece pensamento. Você não entende que a gente cria um monte de porcaria para poder fugir dessa realidade? Você cria um monte de coisa para fugir disso. Não seria muito mais fácil parar e partir para cima desse pensamento? Sem medo. Você muitas vezes fala assim, eu tenho um pensamento de inapropriação, eu me sinto inadequada, eu me sinto assim sem condições nenhuma. Eu falei, minha filha, você já parou para pensar de onde vem isso? Acho que veio da minha criação.
Porque minha mãe... Aí lá vai, coitada da mãe, pro bolo. Então, minha filha, quem não teve mãe, coitado, é um Zé Ninguém a vida toda. Cara, você não para ver isso. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que a gente pode ver isso. Para acabar, vem de não sei de onde, é um pássaro. Imagina, dá um tiro nesse pássaro. Olha para ele. Porque você muitas vezes criou ele durante anos e 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 anos. E essa casa mental, ela está implantada no terreno, que é o inconsciente coletivo, que o Jung descreveu tão bem. Então você vê quantas influências a gente tem na nossa alma. Que se você começar a pesquisar, se você começar a ver, se você começar a analisar, se você começar realmente a olhar para isso, você vai descobrir. Mas a preguiça não deixa a gente fazer isso. A inércia não deixa a gente fazer isso. Você prefere passar o dia todo, o ano todo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, com o mesmo tipo de pensamento, do que você encarar uma coisa dessa. E esse inconsciente coletivo, ele é formado de campos. E esses campos estão começando a ser tratados, descobertos, como é a constelação familiar, etc. Porque são campos. Agora, e se eu parasse e começasse a definir os campos do meu pensamento? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Será que estudando ele, eu não consigo descobrir uma camada que está acima do pensamento? Olha lá, ó, todos os campos que eu falei, dentro de uma unidade do ser. Olha como é que ele funciona. Então aí está a casa mental, está a personalidade, está a mente mecânica. Mas será que não tem outras coisas que estão lá dentro? E se você não estudar todos esses elementos, você entende que você não vai entender nunca como sua mente funciona. Aí você vai precisar fugir da realidade, criando um monte de coisa para você ter certeza, criando um monte de discussão para você falar que o que está certo e o que está errado, fugindo o tempo todo, com medo de você mesmo, para que você tenha um pouco de certeza. Será que as nossas crenças não são todas banais? E que a gente só constrói elas para poder ter certeza, devido aos medos que carregamos na alma? E aquilo que é importante, aquilo que é imperecível, aquilo que é belo, a gente não vê, porque essa fumaça toda impede a nossa visão. Eu vejo gente discutindo Deus, sem nunca ter percebido a presença de Deus em si mesmo. Que se você perceber, você nunca mais discute. Nós estamos presos num monte de teoria que a gente não percebe que são pensamentos. Mais ajustados, menos ajustados, mas são pensamentos. E que quando eu trago esses pensamentos para mim, eu não estou mais falando aquele pensamento, porque eu individualizei ele. E eu coloquei ele em mim. Então aquele pensamento que muitas vezes me chamou a atenção de um determinado autor, eu coloquei em mim, ele passou a ser meu, não é mais aquilo que ele falou. E a gente não observa isso.
Por acaso alguma vez você já pegaram, por exemplo, uma música e interpretou o que o autor está dizendo na música e foi perguntar por ele? A maioria das interpretações que tem na música, quando você pergunta para o autor, fala, não está pensando nada disso quando fizemos. E nós fazemos isso, gente. Agora, se a gente começar a estudar tudo isso aqui, ó, nós vamos discutir espaços vazios, ó. Aí vai ser um começo. E para que a gente possa ter uma visão do que nós estamos falando, olha o que Emmanuel diz. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Olha o processo coletivo. E olha o que ele diz lá, a criatura em si não é apenas. Olha quanta coisa que a gente tem de ver. E olha o que ele diz lá, é débitos. Não é você que é vítima, não. Se nós fôssemos vítimas, ele ia falar o quê? Mas também o produto de todos os abusos que o nosso grupo cometeu conosco. Ele não fala assim, não. Ele não dá ânimo para nós, não. É débito. E olha aqui que ele diz, ó. Continuando com Emmanuel. As nossas dificuldades são as dificuldades do nosso grupo. Olha como é que todos nós estamos emaranhados. E você muitas vezes quer ser melhor que o seu pai, melhor que a sua esposa, melhor que o seu irmão, melhor que o seu vizinho. Mas se você está emaranhado, pertence ao mesmo campo, não tem como ser melhor. Por isso que o ditado popular que fala farinha do mesmo saco é certíssimo. Não tem, porque só tem capeta. E é impossível ser feliz vendo o irmão. Não tem como. Vendo infeliz. Não tem como. Não tem felicidade por quê? Porque não tem consciência. Nós não temos percepção. Nós falamos, é porque a maldade se alastra, mas a maldade está aqui. Como é que eu vou falar que ela se alastra? Ela é sempre coletiva. Então, olha quantas forças a gente tem dentro da nossa alma. Forças individuais, forças coletivas, como eu mostrei há pouco, aquilo que eu mostrei aqui, ó. E não tem como. E olha o que ele diz, ó. As nossas dificuldades são as dificuldades do nosso grupo. Olha, então se eu quero estudar a mim mesmo, eu posso começar pelo meu grupo. E você pode olhar, se eu perguntar para você, quais são os defeitos do seu pai? Você sabe todos. Vai dizer que não, não vem com fingimento para mim não. Quais são os defeitos da sua mãe? Você lista todos. Quais são os defeitos dos seus irmãos? Você lista todos. Faça isso. Quando você acabar de fazer, você põe eu. Não, é o que você é. Agora você não sabe dos seus. Mas dos outros? Eu já contei aqui uma vez para vocês e vou contar de novo que ajuda. Tinha um paciente que tinha um problema enorme com o pai e com a mãe. Eu falei, qual a ginástica que você faz? Ele falou, eu gosto de boxe. Eu falei, então pega um retrato do seu pai, chega lá, bota naquele saco e vai dando murro e falando tudo para ele, o que ele fez com você. Mas se tiver de xingar, xinga. Não leva em consideração que é pai, não. Mete o cacete. Aí ele foi. Ele voltou no consultório, doutor Maurício, eu nunca fiz nada libertador como foi isso. Mas eu senti bem demais. Quando acabou a aula, parecia que eu estava com energia danada. Eu nunca me senti tão bem. Falei, ótimo. Agora você vai lá e põe da mãe. Ele foi lá, colocou da mãe
E meteu a porrada na mãe e falou tudo que ele queria falar para a mãe. Voltou, doutor Maurício, eu estou curado. Eu falei, ainda não. Você vai lá e coloca o seu agora. Aí ele teve uma fibromialgia, não foi mais para o boxe. Não estou brincando, ele teve uma fibromialgia. Doutor, não foi possível. Estou com um problema no ombro, no braço, vou ficar vários meses sem ir no boxe. E é exatamente isso, porque se você for levar a sério, se você for ver, você é aquilo. E o Bert Hellinger tem uma frase melhor ainda, você nunca é maior do que seu pai. Ora, então é pior, você tem os defeitos dele em estado piorado. Aí muitos dizem assim, meu pai era alcoólatra. E você é o quê? Não é egolatra? Como se isso justificasse a sua maneira. E aí, nós vivemos dentro de um campo de ordem. Aliás, nós já demos uma aula imensa sobre isso, né? Que começa lá, as ordens do universo. Você começa lá na força, a força evolui para a astúcia evolui para causa e efeito. E nós ficamos presos ali. Mas olha quantas leis existem acima, para outro nível de consciência, para outro nível de mente, para outro nível de comportamento. De vez em quando a gente tem alguma coragem, a gente chega aqui na sincronicidade. Mas olha quantas leis existem para cima, complementaridade, interconexidade, equivalência, ordem. Que é aquela que o Evangelho fala, mas que a gente não sabe aplicar. Como a gente não sabe aplicar, a gente não sabe que elas existem. Quando ela aparece a sincronicidade, a gente acha. Mas fora disso a gente não vê. Só vê causa e efeito. Aliás, a gente quer explicar o universo e efeito como causa e efeito. Já vi muitos espíritos falando assim, a lei de causa e efeito é lei universal. De qual universo, criatura humana? Do seu, atrasado. Porque nos planos mais elevados não tem causa e efeito. A lei pode ser interconexidade, a lei pode ser equivalência. Agora, como a gente generaliza, acha que isso é comum em tudo quanto é lugar. Agora a gente vive aqui, ó, o tempo todo aqui, ó. Força, astúcia, causa e efeito. Força, astúcia e causa e efeito. Aí as coisas não acontecem conosco, a gente não entende por quê. Porque se você está inscrito nesse campo de lei, não tem como você ver coisa diferente. Agora, se você sair, você pode ter certeza que você descobre outras leis. Você nunca pensou que você pode fazer uma parte lá, complementabilidade? Você faz uma parte e a vida faz a outra. Agora a gente vive no meio que se você não fizer, você não tem. Que é o de causa e efeito. Agora, dentro de nós temos que fazer uma jornada interior. Os caras grandes que fizeram essa jornada, eles falam de determinados elementos que vêm, que se desdobra. Se você pegar os grandes caras que tiveram a coragem de fazer essa pergunta nossa aqui do pensamento, em diferentes épocas, com diferentes tipos de pergunta, eles mergulharam num monte de coisa que eles descrevem. Aí a gente vem, pega o que eles falaram e cria uma teoria. Sem nunca ter experienciado isso. É igual você falar assim, você nunca fez uma viagem para o exterior, e aí você cria uma teoria de como é que é o exterior. Como se você nunca foi lá? Então vamos ver o que eles falam.
Olha Augusto dos Anjos aqui. Presta atenção nessa poesia. Felipe, como é que está meu tempo, hein? Uma hora. Olha o que ele fala. Na nossa cabeça, vocês não acham que essa figura aqui é extremamente representativa? Nós temos 1000 vozes na nossa cabeça. Você pode olhar que na nossa cabeça tem voz o tempo todo. Voz que fala uma coisa, que fala outra, que nega aquilo que fala. É um monte de voz. Aquela figura aqui, eu achei essa figura aqui extraordinária, porque é exatamente isso que acontece na nossa cabeça. E olha o que Augusto dos Anjos fala lá pelo Chico. Uma voz, 2 vozes, outras vozes. Milhões de vozes, cosmopolitismo. Grito de feras em paroxismo, uivando subjugadas e ferozes. É a voz humana em interminas nevroses, seja na concepção do ateísmo ou mesmo vinculados ao gnosticismo. É a primeira fase da evolução, a negação. E essas vozes estão todas dentro de nós, e elas aparecem, como diz a Zenaide. Mas elas aparecem ou são fabricadas pelo mesmo autor que fala que elas aparecem. Se nós entendemos isso hoje, para começar um estudo da nossa mente, nós demos o primeiro passo em direção a um processo mais maduro de visão da vida. E essas vozes estão dentro da gente. Nos sigultos pré-agônicos atrozes, é nessa eterna súplica angustiada que eu vejo a dor em gozos insaciada. Por quê? Porque nós nunca saímos disso. Não, cara, isso é muito menos que isso. Aliás, você nunca ouviu. Você só ouve a sua voz. Não, a gente não ouve, ninguém ouve. Só. Você é um autista. Isso é teoria. Você não aprende a ouvir, porque se você não aprendeu a pensar, como é que você vai ouvir? Você só ouve aquilo que concorda contigo, criatura. Não é contestar, a gente nega sempre. Então, na verdade, você dialoga com você mesmo. Quando eu estou falando aqui vocês não estão me ouvindo. Você. Nós somos esquizofrênicos, meu anjo. Quando essas vozes aqui, ó, grita demais, todo mundo junto, a gente fala que é o esquizofrenão, aí nós vamos tratar. Mas, cara, você nunca observou que você é esquizofrênico? Você tem 200 vozes na sua mente que te faz 1000 coisas, que você nunca notou isso? Essas vozes aqui, ó, que Augusto dos Anjos está falando, é o que vive dentro da nossa alma. Que nos causa essas dores tremendas. Aí, ó, lá, ó, a dor que gargalhando em nossas dores. São essas vozes que estão na nossa alma. E que você não presta atenção nela. Faço um convite para vocês. Pega as vozes que estão na sua alma, e se você não vê lá o esquizofrênico, o autista, o cruel, o fofoqueiro, o mentiroso. Pega, sincero. Olha quantos que tem lá. O anarquista, o sexolatra, o fingido. Olha se você não tem um monte de vozes daquela lá. Classifica eles, fala, isso aqui é o cruel, isso aqui é o fingido, isso aqui é o safado.
Isso aqui é o mentiroso. Você vai ver quantas vozes você tem, se você não é esquizofrênico. Você só não vai no psiquiatra para te dar remédio, mas você é. Se você olhar aí, você vai ver que você tem 1000 vozes dentro da mente. E que elas falam com você o tempo todo, ela dialoga com você o tempo todo. E você fica ciscando nesse meio para tentar trazer algumas vibrações que não seja aquilo. E quando você consegue movimentar algo que não é aquilo, dá uma alegria dentro da alma. Aqueles dias você fala, oh, hoje eu tive um dia feliz. E é tão raro. Mas se você olhar para isso, você vai ver que essas vozes foi você que criou. Aí se você pegar uma a uma, você vai ver. Você descobre coisas extraordinárias. Agora, leva tempo? Leva tempo. Vai ter de enfrentar uma a uma. Mas se você tiver coragem, sem negar, não, eu não sou isso não. Qual os pacientes falam assim para mim, ai doutor, eu comecei a olhar, mas eu sou horrível. Eu falei, eu sou horrível? Você é muito pior do que você acha que você é. Que horrível, bota chifre nisso. Agora, se você tiver coragem de ver isso, sem julgar, ver, realmente eu tenho isso dentro de mim, para poder parar essas dores que estão na nossa alma. E você pode olhar que você cria mecanismos. Fala, não, eu vou no centro, porque no centro eu vou me equilibrar. Aí você vem. Aí você faz algumas coisas, você criou mais vozes. Já parou? Porque a pessoa não organizou a mente dela. É a coisa mais gozada do mundo. Ela está aqui, a mente dela está toda desorganizada com essas vozes. Aí você chega e fala assim, nossa, a vida continua. E tem os obsessores. Fala, meu Deus, os obsessores agora vão me pegar. Meu Deus, eu vou para um umbral. Aí ela começa um outro medo que ela nem tinha. Ela desenvolve um enredo inteiro agora. Eu vou morrer, eu vou para um umbral. O meu obsessor está perto de mim. Eu vou na vidente para ver se ela vê o meu obsessor para falar para mim o que ele está fazendo. A pessoa fala assim, aí eu fui no vidente, ela falou tudo de mim. Eu falei, falou o quê? Que eu sou casada, que eu tenho um filho. Eu falei, você não sabia disso não? Que adiantou ela te dizer isso? Por acaso você não sabe disso não? Falou até o nome do meu marido, você não sabe o nome dele? Ué? E essas vozes todas estão dentro de você, e você vai lá para o centro, aprende as coisas, em vez de te ajudar, piora. Aí as pessoas começam a explicar, não, eu e meus irmãos, nós não damos certo porque nós fomos na reencarnação passada, um matou o outro. Está explicado porque não dá certo. Agora nós vamos continuar não dando certo. Você entendeu que você pega a teoria que devia ser teoria que te liberta, você traz para dentro da sua cabeça e cria um drama em cima dela. Aí aumentou uma voz lá, ó. Aí eu mando aqui mais um chifrudo aqui para frente, e eu aumentei mais uma aqui, a vozinha aqui. A voz da doutrina espírita. E você fica presa nisso, aumenta. Agora aumentou o medo, que agora eu vou dormir. Meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo no sono? Agora eu estou com o obsessor lá na minha casa. Criou um problema. Aí se você vai para a igreja evangélica, vai ter o demônio lá. Ah, o demônio vai te pegar lá. Ou seja, não adianta a roupa velha receber conhecimentos novos. Porque a roupa velha, em vez de receber esse conhecimento e libertar, ela vai criar mais um problema. Olha aqui, ó, vamos ser sinceros. Quantos problemas você tem dentro da sua mente que você criou na hora que você tornou espírita?
Fala a verdade. Antes você não sabia do umbral, agora você sabe, falando, você vai para o umbral. Você entendeu? Porque você não mudou a mente na hora que você encontrou algo novo. Você acrescentou não algo velho, uma noção nova que você transformou em problema. E como tudo é mental, você fica preso nisso. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Ou seja, somente na evolução individual você conhece a verdade. Ora, então, se eu não transformar o meu mundo interior, se eu não encontrar essas vozes todas, ouvi-las, para que eu possa começar um processo de transformação, eu nunca vou ver a verdade. É por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Porque vai fazer livre de você mesmo. Então, se a gente pegar o mundo interior e pegar o que os grandes caras falaram, para que a gente veja que existe coisas além do pensamento. Então eu fiz aqui um mundo interior baseado em vários pensadores que viveram experiências íntimas importantes. E a gente começa aqui, ó, na mente mecânica. Se a gente começar a estudar a mente mecânica, estudar as vozes da mente mecânica, estudar o que fala, estudar o que a gente tem medo, estudar as várias criaturas que a gente tem dentro da gente, aproveitar disso e estudar as forças que nos compõem, aproveitar disso e penetrar lá na casa interior, e aproveitar disso e ver os campos que estão na sua mente, e estudar sua mente mesmo como uma ferramenta. Aí você vai ver então a mente mecânica, e da mente mecânica você vai ver uma mente intuitiva, que ela começa a se pronunciar pelos insights. Ela começa com pequenos insights. Depois essa intuição vai crescendo e vai transformando em conhecimento. Quando você chega num ponto maior, você penetra no que eles chamam de mente silenciosa. É o momento em que o pensamento para. E você não pensa. Mas não pensa que para chegar lá é uma forma, uma meditação. É o estudo das vozes que estão dentro da sua alma. É o estudo das forças que te compõem. É o estudo das potencialidades e daquilo que está no subconsciente. É o estudo dos campos que te transcendem. Aí quando você fizer isso com seriedade, vai chegar um determinado momento que você descobre uma mente que não fala, que não pensa. Ela é silenciosa. E quando você faz isso, surge uma mente que não tem nada a ver com a mente que você tem, que é o que o Cyrano Mino chama de supramente. Sabe assim, você pensar em 2D e de uma hora para outra você começar a pensar em 4D. Não tem nada a ver com essas mentes de baixo, não tem nada a ver com pensamento. Até que, se você for mais à frente, você vai descobrir um campo consciencial. E começa a descobrir um eu que não tem nada a ver com esse eu aqui de baixo.
Não, está dentro das potencialidades. Tá? Até que você descobre uma individualidade real, aquilo que você começa a ser. Não é nada desse ego, não é nada dessas coisas que a gente tem na mente, não é pensamento dividido. Porque o ego nada mais é que um pensamento dividido. E até que você chega naquilo que os orientais chamam de Atma, que é o que nós chamamos de espírito. Então tem um monte de mundo acima desse mundo. Tem um monte de mundo acima desse pensamento. Tem um monte de coisa aí na frente. Mas que a gente não vê porque fica preso nesse pensamento. E acha que tudo é feito desse pensamento. E como a gente não estuda esse pensamento, eu não vou caminhar para a verdade divina. Porque eu não caminho intimamente. Então eu queria muito que você pensasse nisso. Fosse dormir pensando nisso. E se você vier amanhã, para a gente continuar pensando nisso. Porque a gente não fala dessas coisas, a gente não estuda essas coisas. A gente vai acumulando pensamento, 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 só que você acumula no mosaico que já está doente. E você muitas vezes, em vez de pegar aquele conhecimento que podia te libertar, você faz o mosaico ficar mais complicado ainda, porque você cria novos medos. Tem uns que chegam para mim e falam assim, doutor, eu sou espírita, mas não gostaria de ver espírito de jeito nenhum, morro de medo. Ué, eu sou espírita e não gostaria de ver espírito nenhum. Ué, se eu sou espírita, a primeira coisa que eu quero ver é espírito. Não é não, gente? Ué, eu acredito na sobrevivência do espírito. O que eu quero ver? Espírito o dia inteiro. Que está provada a sobrevivência do espírito. Aí você fala assim, aí, morro de medo de ver um. Pelo contrário, eu tinha de falar o quê? Gente, eu tenho de achar um jeito de ver espírito, porque eu sou espírita, eu quero ver o espírito. Porque o dia que eu ver o espírito, está provado que a sobrevivência do espírito para mim mesmo. Mas não. Aí você fala assim, eu não tenho essa mediunidade. E o que é mediunidade? Não é mente em sintonia, não? E você não tem mente? Tem não, meu amor? Então a gente cria um monte de besteira. E a gente passa a vida toda, será que existe espírito mesmo? Mas, ô criatura, você não diz para mim que é espírito? Por que você não procurou ver o espírito? Porque o dia que você vê, acabou. Eu não falo os outros ver, não. Eu falo você ver. Dentro de um fenômeno que você possa perceber a verdade dele. Aí você cria um empecilho. Eu não tenho a mediunidade, mas o que é a mediunidade? A mediunidade não é um processo que nasce na mente? Você fala assim, eu morro de vontade de ser pianista. O que eu tenho de fazer? Vou fazer um curso de piano. Posso ser que eu não seja um virtuoso, mas eu vou lá tocar meu pianinho, tá? Um Zeca Pagodinho, tem qualquer, mas eu vou tocar. Agora, eu falo assim, eu quero ver o espírito, eu não tenho a mediunidade, eu não procuro nada para modificar isso. Não vou cansar vocês, não. Eu quero que vocês pensem. E amanhã a gente continua. Um beijo grande.